Olá, meninas! Hoje a gente vai falar sobre as técnicas para uma boa leitura. Eu tô até, com uma colinha aqui da minha época de concurseiro, porque tem uma coisa que concurseiro gosta, é técnica para facilitar a nossa aprendizagem, né? E então já peguem aí papel, caneta para fazer anotações de vocês, mas também não se preocupem, porque o material vai estar todo aqui em PDF no material de apoio, embaixo da aula. Vamos lá. Primeiro passo aqui é você identificar. Você já tem o hábito da leitura? Você já consegue ler? Você já consegue implementar um hábito de maneira tranquila, fácil na sua vida? Porque caso você ainda não tenha o hábito da leitura, caso você seja uma pessoa que tem dificuldade de adquirir novos hábitos, eu recomendo que o primeiro passo seja você adquirir esse hábito. Ah, Maíra, como que eu faço isso? Você faz isso estipulando uma meta. E a dica de ouro aqui é: não coloque uma meta irreal, uma meta difícil de ser executada. Eu recomendo que você comece com 10 minutinhos ou 2, 3 páginas só. Porque se você colocar uma meta muito complexa, você não vai dar conta de fazer ela, você vai se desgastar, você vai se frustrar e não vai acabar que no fim você não vai fazer nada. Determinada essa meta, eu aconselho que vocês pratiquem aí por pelo menos um mês. Um mês lendo 2, 3 páginas, 10 minutinhos. Beleza, consegui, fiquei um mês. Aí não se preocupem também em absorver o conteúdo, porque o foco aqui é adquirir o hábito. A absorção do conteúdo vem depois. E por que que isso é muito importante? Parece algo simples, banal, mas que faz muita diferença e é extremamente importante. A gente tem mania de querer já começar grande. E não é assim que a vida funciona. Primeiro a gente tem que começar do básico. Feito isso, quando você perceber que você já tem o hábito, quando você perceber que a leitura já tem espaço na sua vida, vocês vão para a próxima etapa, que aí sim a gente entra com a parte da absorção do conteúdo. E aqui você vai começar fazendo o seguinte: você vai pegar o livro, vai analisar a capa do livro, vai ler a contracapa, caso o livro tenha contracapa, e você vai pesquisar um pouquinho sobre a vida do autor desse livro. Lembrando que aqui no clube, essa parte eu vou fazer para vocês. Vai ter aula específica sobre o autor, sobre a época que ele escreveu aquele livro, sobre o que ele queria passar com aquele livro. Então, essa parte vocês podem ficar despreocupados que aqui no clube eu vou fazer para vocês. Depois, vocês vão ler o sumário, aquela introdução ali e começar a adentrar na história. E como eu disse na aula anterior, existe um estudo que se chama a pirâmide do aprendizado. Essa pirâmide, ela traz que o nosso aprendizado ele é dividido na parte passiva e na parte ativa. A parte passiva é aquela em que a gente apenas recebe a informação. E essa informação que a gente recebe de forma passiva, a gente tende a esquecê-la mais rápido. A gente tende a não absorver tanto esse conteúdo. Já a parte ativa é aquela em que a gente participa realmente. A gente está ativamente participando daquele aprendizado. E esse aprendizado, ele é mais difícil de se perder. Ele é um aprendizado que a gente efetivamente consegue absorver e aplicar na nossa vida. E o clube, ele tem essas duas
coisas, né? Essas duas partes do aprendizado, que é eu estou dando a aula aqui para vocês, que é um aprendizado passivo, vocês só estão recebendo, mas a gente tem a comunidade. E lá na comunidade vocês vão conversar umas com as outras e comigo. Vocês vão fazer atividades que vão ser enviadas lá. Vocês vão ter essa troca. E é essa troca que vai trazer o aprendizado para a vida de vocês na prática. Vocês vão realmente absorver o conteúdo estudado nas aulas. Por que que a maioria dos cursos as pessoas não conseguem ter uma transformação tão efetiva na vida delas? Porque só assistindo conteúdos no YouTube as pessoas não conseguem. Por causa disso, porque elas têm apenas o aprendizado passivo. E aí, na hora de aplicar isso no dia a dia, elas acabam esquecendo. Passa ali uma semana de um vídeo que você assistiu, você não consegue aplicar aquilo na sua vida. Por quê? Você até já se esqueceu. E aqui na comunidade, não. É diariamente, conteúdo, troca. Então, agora como você já sabe que precisa adquirir o hábito da leitura, vai colocar isso em prática. Agora que você já sabe que você já tem um espaço onde você vai ter um aprendizado ativo, vamos para algumas técnicas. Eu vou passar para vocês 10 técnicas de como ter uma boa leitura. Vamos lá. A primeira delas é defina um propósito. Por que que você está lendo? Ninguém faz nada sem um motivo. Nós temos a tendência de querer o conforto. O nosso cavalinho da aula passada, lembram? Ele quer o conforto, ele quer dopamina, ele quer o hedonismo. Então, se você não tem um motivo, um propósito para fazer alguma coisa, você não vai fazer. Então, o primeiro ponto é: qual o motivo, qual o propósito pelo qual eu estou lendo? Eu estou lendo para elevar o meu repertório. Eu estou lendo para ter conhecimento. Eu estou lendo para ser uma pessoa mais virtuosa. Você vai colocar aí qual que é o seu propósito. Segundo passo, não espere ter um ambiente favorável. Se a gente for esperar ter todas as condições favoráveis, a gente não faz as coisas. Principalmente um hábito como o da leitura, que muitas das vezes a gente não coloca como algo crucial na nossa vida e aí a gente sempre vai inventando uma desculpa. Então, não espere ter um ambiente favorável, faça com as condições que você tem. Terceiro hábito, estabeleça metas realistas, que foi o que eu já disse para vocês. Não adianta você colocar que você vai ler 1 hora e 40 minutos se você não tem esse hábito, você não vai conseguir. Então começa com pouco, coloque metas realistas. Quarto ponto, o quarto ponto tem a ver com o terceiro, que é não se compare, faça no seu ritmo. A maioria das vezes a gente tem essa ânsia de querer fazer as coisas de certo modo, porque a gente tem uma comparação na nossa cabeça. Quem é que te falou que você tem que ler 30, 40 minutos, 1 hora? Isso vem porque você viu alguém fazendo isso, porque você viu isso em algum lugar. Então, não se compare, faça no seu ritmo. Quinto ponto, tenha sempre um post-it, um papelzinho, um marca-texto, uma caneta do lado. Que aí você vai lendo e você vai marcando. Isso ajuda naquela questão do aprendizado ativo. E aqui a sexta técnica tem a ver com isso também, que é tornar a sua leitura ativa. E é agora que eu vou pegar a minha colinha de concurseira aqui para mostrar para vocês. E aí, aqui nas minhas anotações, eu tenho o seguinte: procure fazer perguntas quando você estiver lendo. E quais são essas perguntas?
Pergunta como que isso funciona. Peraí, o que é isso? Como que é isso? Se pergunte por quê. Se pergunte qual que é a utilidade disso. Qual que é a eficácia ao aplicar isso na minha vida? Vai lendo e fazendo perguntas. E o que é mais importante? O que o interlocutor está querendo me passar? Vale eu gastar o meu tempo com isso? Conversem com vocês mesmas, porque vocês percebem que todas as regras, todas as técnicas estão umas interligadas com as outras? Inclusive, a próxima técnica também tem a ver com isso, que é o seguinte: se teletransporte, utilize da sua imaginação para se colocar dentro daquela cena. Vocês vão ver como que isso facilita muito a leitura que a gente faz. E para conseguir fazer isso, também temos conectada a próxima técnica, que é tire as distrações. Se você está lendo, se você está imerso ali na cena daquele livro, e aí o seu celular toca, como que você vai fazer? Você se desconecta. Então é preciso tirar essas distrações. E aqui, mais uma vez, uma técnica interligada com a anterior. Releia o que você marcou, releia o trecho do post-it que você colou, releia alguma anotação que você fez. E agora, a última técnica, que é o ponto que o nosso clube faz total diferença, que é converse sobre o livro que você leu. Muitas das vezes a gente não tem com quem conversar. A gente lê um livro bom, indica ele para um amigo, mas o amigo talvez não quer ler, não tem interesse por aquele assunto. E aqui no clube a gente vai ter esse espaço para conversar sobre todos os livros. E agora eu vou dar para vocês algumas dicas bônus, que são verdadeiros métodos que fizeram muita diferença nesse meu caminho pela leitura. O primeiro dele é: substitua o aplicativo do seu celular por um PDF de livro. Como assim, Maíra? No local, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o nosso dedo e a nossa mente está condicionada no local onde está cada aplicativo no nosso celular. Então você vai pegar o local que está aquele aplicativo que você mais mexe, seja Instagram, seja TikTok, e vai remover ele para um outro lugar ali da sua tela inicial. E onde ele estava, você vai colocar um PDF de algum livro. Você vai ver que toda hora seu dedo vai lá e vai clicar. E aí, quando fizer isso, é porque você queria ir para aquele aplicativo. Por exemplo, no meu caso, toda vez que eu clicava para ir para o Instagram, eu entrava no PDF do livro. Desse modo, eu percebo que, ao invés de entrar no Instagram, eu vou ler um trechinho ali daquele livro, sabe? Antes, em vez de rolar o feed, ler um trechinho do livro. E uma segunda coisa é: sempre tenha um livro com você. Tem esses exemplares assim, ó, que é de bolso. Ele é praticamente o tamanho de um celular. Você consegue carregar para qualquer lugar. E aí, ao invés de você mexer no celular, você lê um livro. Isso vai aumentar a autoestima de vocês, porque ao invés de estar gastando o seu tempo vendo vida de celebridades ou vendo vida do seu vizinho, você vai estar aprendendo, você vai estar utilizando o seu tempo com uma coisa que verdadeiramente vai te edificar. E a autoestima é isso, a gente ter o que estimar na gente mesmo. Como a gente vai estimar algo em nós mesmas se as únicas coisas que a gente faz são coisas das quais a gente não se orgulha? Então é isso. Até a próxima.